Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Vamos falar um pouquinho sobre os evangelhos apócrifos, ou os livros apócrifos. A formação do Novo Testamento, ela não aconteceu do dia para a noite. A formação do Novo Testamento, ela levou alguns anos. Não havia intenção na pessoa de Jesus de escrever evangelho ou de escrever o Novo Testamento. Se tinha o Antigo Testamento, era escritura e pronto. E depois se escreveu o Novo Testamento. Esse Novo Testamento não foi um pedido de Jesus. Jesus não fez nenhuma menção a escrever os atos dele no mundo. Porém, se achou necessário escrever. Bom, se tem aí uma hipótese de que Marcião, que era aí um cristão importante, um leitor da Bíblia, ele começou a construir um cânone formal das escrituras e com isso chamou a atenção dos santos padres da igreja, que começaram a perceber como que uma pessoa comum que não tem ordenação vai definir quais os livros mais importantes da igreja. E aí os bispos da igreja, os santos padres da igreja, se reuniram e começaram a discutir esse assunto e chegaram à conclusão de que para um texto ser canônico, ele precisaria primeiro ser escrito por um apóstolo ou um discípulo de Jesus, ser um texto que seja universal e que não tenha salvação para um povo só. Terceiro, que seja lido nas igrejas, que o povo conheça esse texto e que ele seja popular nas igrejas. Quarto, que esse livro tenha aprovação dos santos padres da igreja. Quinto, que esses livros sejam livros antigos do primeiro século. Pois bem, com isso, começou-se a se pensar na aprovação de um cânone novo do Novo Testamento. Isso seria um escândalo para os judeus, que tinham o Antigo Testamento como cânone, como sagrado, e de repente um novo texto, um novo documento, isso faria com que houvesse muita discussão entre os romanos. Nós temos aí grandes pais da igreja, como Clemente de Alexandria, que nasceu lá em 150 a 215 depois de Cristo, Eusébio, Clemente de Alexandria, com seu livro História Eclesiástica. Eusébio fornece uma lista de obras de Clemente de Alexandria, que foi um cristão apologeta lá do ano 150 a 215. Ele fez muitas viagens, ele se tornou presbítero da igreja de Alexandria, citou muitos livros do Novo Testamento, com exceção de Filemão, de Tiago, de 2 Pedro, e 2 João e 3 João. Então, Clemente de Alexandria tem um valor muito grande na estruturação do cânone do Novo Testamento. Vamos ver alguns textos. A Epístola de Barnabé, que também foi lida nas igrejas primitivas, foi atribuído a uma pessoa chamada Barnabé, que era um companheiro de Paulo. Clemente de Alexandria e Orígenes citam que o apóstolo Barnabé disse isso e isso. Então, os dois tinham Barnabé como apóstolo, como escritor apóstolo. Lá no quarto século, Dídimo o Cego, 313 a 398, e Jerônimo, 342 a 420, dizem que essa obra é autêntica de Barnabé, realmente, do apóstolo. Diz que a sua inclusão estaria muito próxima do Códex Sinaítico e do Códex por conta da sua autenticidade. Eusébio de Cesareia, que viveu lá nos anos 260 a 340, dos 3 livros seus da história da igreja, incluiu esse livro como livro aceito, o livro de Barnabé. Ele escreveu sobre os livros rejeitados, os livros espúrios, porém ele escreveu que existiam os livros disputados seriam aqueles que
não eram canônicos e também não eram apócrifos, estavam na disputa para o que eram, na verdade. As epístolas de Barnabé, dos Hebreus e de Judas, então eram escrituras disputadas, e Eusébio de Cesareia tinha esse conhecimento. Então, nós podemos ver que era importante a discussão sobre esse assunto. O Evangelho dos Hebreus, nós temos a citação, Clemente de Alexandria, ele mesmo declara o Evangelho dos Hebreus, quando ele diz como está escrito no Evangelho dos Hebreus. Então está lá nos textos de Clemente de Alexandria. Clemente de Alexandria, ele citou muitos livros, né? Muitas vezes ele citou o Evangelho dos Egípcios 8 vezes, o Evangelho dos Hebreus 3 vezes, a tradição de Matias 3 vezes, cita também o Evangelho segundo os Hebreus, na fórmula está escrito. Ele também comenta outro momento por meio de diminuir a sua autoridade, que está no Evangelho, e é invocado pelos gnósticos. Em outra ocasião, ele disse: nós não dizemos de Jesus para Salomé nos 4 evangelhos tradicionais, mas no evangelho segundo egípcios. Então nós temos aí Clemente falando do evangelho segundo egípcio. Bom, nós temos Orígenes, que é do ano 185. Ele foi um escritor anti-nicene. De acordo com Eusébio, Orígenes nasceu de pais cristãos no Egito, provavelmente em 185. Andou por muitos lugares, visitou Antioquia, Atenas, Arábia, Roma, e Palestina, Cesareia. Entre as suas citações estão lá Tiago, segundo Pedro, segundo João e terceiro João, divinamente inspirados, segundo Orígenes. E ele deu muita importância a esses livros considerados apócrifos, mas para ele como livros originais, divinamente inspirados. O Evangelho de Pedro, o Evangelho dos Hebreus, o Evangelho de Paulo, primeiro Clemente, Epístola de Barnabé, Pastor de Hermas. Então nós vimos aí que Orígenes considerou esses livros que não estão na escritura do Novo Testamento como livros inspirados. A Epístola de Barnabé é uma epístola católica, muito citada pelos pais da igreja. Orígenes fala muitas vezes sobre o Evangelho dos Hebreus e também sobre o pastor de Hermas. Justino Mártir, que nasceu lá no ano 100, escreveu um livro na Apologia, em 139 depois de Cristo, detalhando aí os nascimento de Jesus, e ele fala sobre o Evangelho de Tiago. Atos de Pilatos, também referido por Justino, está escrito lá nos livros, né? Os doutores da lei entregaram Jesus por inveja a Pilatos. Pilatos, cedendo o clamor dos seus acusadores, o entregou para ser crucificado. Jesus, ao entregar o fôlego na cruz, soltou um grande grito, e no instante do meio-dia o sol escureceu e os soldados foram fixados no túmulo para impedir os discípulos de retirarem o corpo, pois ele havia predito sua ressurreição, que no terceiro dia ele ressuscitaria. Então, Tertuliano cita aí Atos de Pilatos e as curas milagrosas que aconteceram de Jesus, citadas no Atos de Pilatos. Tertuliano faz a citação. Justino conhece as obras de Jesus no chamado texto de Atos de Pilatos. Ele fala sobre essa questão. O comentário de Eusébio, ele diz que entre os escritos disputados estão aí a Epístola de Tiago e de Judas, a Epístola de Pedro, a segunda e terceira de João, e entre os escritos rejeitados estão aí o Atos de Paulo, Pastor, o Apocalipse de Pedro, a Epístola de Barnabé, os ensinamentos dos apóstolos, o Apocalipse de João, e ele diz que o Apocalipse de João por alguns foram aceitos e por outros não foram aceitos. Alguns aceitaram o Evangelho segundo os Hebreus como verídico, como escritura, e assim o nosso querido
Eusébio nos fala sobre os textos bíblicos. Então, vamos terminando por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.